Como encontrar claro propósito, mesmo no caos. Imagine um barco à deriva em meio a uma tempestade. As ondas são gigantes, o vento corta como lâmina e o céu é um manto pesado de nuvens negras. Parece impossível encontrar direção. No entanto, mesmo nesse caos absoluto, há algo que mantém o barco flutuando. Não é a força das ondas ou a fúria do vento, mas a determinação silenciosa de quem está ao leme. Essa cena, essa metáfora, é a vida humana em sua essência mais crua. Você já se sentiu assim? Perdido, cercado por incertezas, com dúvidas rugindo nos ouvidos como trovões distantes? Se sim, você não está sozinho. O caos é inevitável, mas o propósito, ele é inabalável para aqueles que sabem onde procurar. Há uma história pouco contada sobre Tiradentes, o mártir brasileiro, cujo nome ecoa nas páginas da história. Ele nasceu em um tempo de opressão, quando o Brasil era uma colônia explorada até o último suspiro. A elite portuguesa sugava as riquezas da terra, enquanto os pobres viviam sob o peso insuportável dos impostos. Tiradentes poderia ter aceitado seu destino como tantos outros. Mas ele escolheu outra coisa. Não foi o título de herói que o moveu, nem a promessa de glória. Foi algo muito mais profundo, o desejo inabalável de construir um futuro melhor, mesmo que esse futuro jamais pudesse ser testemunhado por ele. Ele liderou a Inconfidência Mineira, um movimento que buscava libertar o Brasil do jugo colonial. Quando foi preso e condenado à morte, suas últimas palavras não foram de arrependimento, mas de certeza. Ele encontrou seu propósito no caos. E se Tiradentes pôde fazer isso em uma época tão sombria, por que você não pode? O propósito não cai do céu como chuva repentina. Ele não é um presente envolvido em papel dourado, entregue por mãos invisíveis. Ele é forjado no fogo das adversidades, moldado pelo esforço consciente, pela coragem de enfrentar o desconhecido. Napoleon Hill, um dos maiores pensadores da mente humana, disse certa vez que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Ele estava certo, mas talvez não tenha deixado claro o quão difícil é reconhecer essa semente. Para muitos, o caos parece apenas caos, um obstáculo sem forma ou significado. Mas para aqueles que olham além da superfície, o caos é um campo fértil, pronto para ser cultivado. Frida Kahlo sabia disso. Ela conhecia profundamente o significado de transformar dor em arte, causa em clareza. Após um terrível acidente de bonde aos 18 anos, Frida passou boa parte de sua vida presa a uma cama, sofrendo dores excruciantes. Em vez de sucumbir à escuridão, ela pegou um pincel e começou a pintar. Cada traço em suas telas era uma batalha, travada contra o desespero. Cada cor, uma vitória conquistada sobre a melancolia. Suas obras não eram meramente autorretratos, eram narrativas visuais de sua própria jornada, um diário de luta e resiliência. Frida não encontrou seu propósito apesar do caos. Ela o encontrou dentro dele. Ela aprendeu a dançar na tempestade, como todos nós podemos aprender. Hoje, suas telas são exibidas em museus ao redor do mundo, inspirando milhões com sua capacidade de transformar sofrimento em beleza e significado. Sua vida nos ensina que o propósito não precisa ser dramático ou grandioso para ser impactante. Às vezes, ele reside simplesmente em nossa capacidade de continuar criando, mesmo quando tudo parece perdido. Mas como fazemos isso? Como começamos a transformar o caos em propósito? A resposta começa com uma pergunta simples, mas de imenso poder. Por quê? Por que você levanta da cama todas as manhãs? Por que continua tentando, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você? Esse porquê é a bússola interna que guiará seus passos, mesmo quando tudo ao redor estiver envolto em neblina. Martin Luther King Jr. tinha seu porquê. Ele sabia que não estava lutando apenas por si mesmo, mas por milhões de pessoas que ansiavam por igualdade e justiça. Sua famosa frase, "Eu sonho", não era apenas um discurso, era uma declaração de propósito. Ele sonhava com um mundo onde seus filhos não fossem julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter.
Ele sabia exatamente por que estava ali e essa certeza o tornou invencível. Mas o que muitos não sabem é que antes de Whis se tornar o ícone global que conhecemos, Martin foi alvo de ameaças constantes, tanto físicas quanto emocionais. Ele enfrentou prisões, ataques pessoais e momentos de desesperança. Contudo, nunca permitiu que esses golpes abalassem sua convicção. Ele sabia que o propósito não era uma linha reta, mas uma jornada cheia de altos e baixos. Sua persistência nos lembra que o verdadeiro propósito não é medido pelo sucesso imediato, mas pela consistência de nossos esforços. Rousseau, o filósofo iluminista, costumava dizer que o ser humano nasce livre, mas está acorrentado pelas convenções sociais. Talvez seja por isso que tantos de nós hesitamos em buscar nosso verdadeiro propósito. Somos condicionados a seguir regras, a aceitar rotinas que sufocam nossa alma, a viver vidas pré-fabricadas. Mas imagine Valentina Tereshkova, a primeira mulher a viajar ao espaço. Antes de ser cosmonauta, ela era tecelã, uma tecelã sonhadora, sedenta por algo maior. Quando surgiu a oportunidade de treinar para o programa espacial soviético, ela agarrou-a com unhas e dentes. Muitos duvidaram dela. Disseram que ela não tinha formação acadêmica suficiente, que era jovem demais, inexperiente demais. Mas Valentina sabia uma coisa. Ela queria tocar as estrelas. E ela fez isso porque nunca desviou os olhos de seu propósito. Hoje, sua missão é lembrada como um marco na história da exploração espacial, inspirando gerações inteiras de mulheres a acreditarem em seus próprios sonhos. Valentina não apenas superou as expectativas dos outros, ela mostrou que o limite entre o possível e o impossível é frequentemente definido por nossa coragem de seguir adiante. Sua história nos ensina que o propósito não é limitado por circunstâncias. Ele é ampliado por nossa determinação. E agora chegamos à próxima camada da jornada, a resistência. Encontrar propósito não significa que o caminho será fácil. Longe disso. Apolinário Mabini, o grande estadista filipino, enfrentou paralisia e exílio enquanto lutava por um país livre. Ele era um homem de ideias brilhantes, mas também frágil fisicamente. Contudo, sua mente era um farol que guiava seu povo através das trevas da colonização. Malala Yousafzai, a jovem ativista paquistanesa, foi baleada na cabeça por defender o direito à educação feminina. Ela não apenas sobreviveu, mas emergiu ainda mais forte, tornando-se uma voz global pela mudança. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, governante de Dubai, teve que reinventar completamente sua cidade para transformá-la em um centro global de inovação. Todos eles enfrentaram resistências monumentais, mas nenhum deles desistiu. Eles sabiam que o propósito não é dado. Ele é conquistado dia após dia, decisão após decisão. Sheikh Mohammed, por exemplo, transformou Dubai de um pequeno vilarejo no deserto em uma das metrópoles mais avançadas do mundo. Ele viu o potencial onde ninguém mais conseguia enxergar e trabalhou incansavelmente para realizá-lo. Hoje, Dubai é sinônimo de visão futurista e progresso. Seu exemplo nos mostra que o propósito não é apenas sobre realizar grandes feitos, mas sobre criar impacto duradouro. Você já ouviu falar de Sophie Scholl? Era uma jovem estudante alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Ela poderia ter permanecido em silêncio, como tantos outros, e esperado que o pesadelo nazista terminasse. Mas Sophie escolheu outro caminho. Ela fundou o Grupo Rosa Branca, distribuindo panfletos que denunciavam os horrores do regime. Foi capturada, julgada e executada aos 21 anos. Antes de morrer, ela disse: "Talvez algum dia haja um tribunal que reconheça que fomos humanos." Sophie sabia que seu propósito ia além de sua própria vida. Ela estava plantando sementes para um futuro que jamais veria. Seu sacrifício hoje é celebrado como um símbolo de coragem moral em todo o mundo. Sophie não era uma figura pública, nem alguém com grande influência política. Ela era uma jovem comum, mas sua convicção era extraordinária. Ela provou que o propósito não depende de status ou recursos, mas de coragem e princípios. Sua história nos ensina que, mesmo em situações aparentemente sem saída, podemos encontrar maneiras de agir com integridade e propósito. Agora,
Pense no profeta Muhammad. Ele não começou como um líder religioso, mas como um mercador honesto e respeitado em sua comunidade. Sua vida era marcada por valores sólidos, como a justiça e a compaixão, mesmo antes de sua revelação divina. Quando, aos 40 anos, recebeu a mensagem celestial na caverna de Hira, ele não a tratou como um privilégio pessoal, mas como uma responsabilidade universal. Muhammad dedicou sua vida a pregar uma mensagem de igualdade, misericórdia e união, enfrentando perseguição, exílio e guerras. Ele foi ridicularizado, expulso de sua cidade natal, Meca, e forçado a buscar refúgio em Medina. Lá, ele não apenas construiu uma nova comunidade, mas também estabeleceu os pilares de uma sociedade baseada em justiça social e coexistência pacífica. Sua liderança não era autoritária, mas compassiva. Ele ouvia, dialogava e inspirava. Muhammad nos ensina que o verdadeiro propósito transcende o ego e se conecta ao bem maior da humanidade. Ele demonstrou que o propósito não é algo que consumimos, ele é algo que compartilhamos, algo que amplifica o impacto positivo que podemos causar no mundo. Sua mensagem atravessou séculos e continentes, tocando bilhões de vidas e provando que o propósito é eterno quando fundamentado no amor e na compaixão. E então voltemos a Kim Dae-jung, o ex-presidente da Coreia do Sul, que enfrentou ditaduras, tortura e prisão em sua busca por democracia. Ele poderia ter escolhido o caminho mais seguro, evitando confrontos e garantindo sua segurança pessoal. Mas ele não o fez. Kim dedicou sua vida a lutar contra regimes autoritários, defendendo os direitos humanos e promovendo a reconciliação com a Coreia do Norte. Ele foi sequestrado, preso e condenado à morte, mas continuou firme em sua missão. Quando finalmente chegou ao poder, ele implementou políticas de paz e cooperação que mudaram a geopolítica da região. Kim nos ensina que o propósito não é apenas sobre sobreviver ao caos, mas sobre transformá-lo em algo melhor. Ele demonstrou que, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis, a compaixão e a perseverança podem mudar o curso da história. E então, voltemos a Sukarno, o primeiro presidente da Indonésia. Ele nasceu em uma época em que seu país estava sob o domínio colonial holandês. Desde jovem, Sukarno sonhava com a independência de seu povo. Ele usou sua eloquência e carisma para mobilizar multidões, inspirando-as a acreditar que a liberdade era possível. Ele foi preso, exilado e marginalizado, mas nunca abandonou sua visão. Quando a Indonésia finalmente conquistou sua independência, em 1945, Sukarno liderou a construção de um novo Estado, enfrentando desafios internos e externos. Ele nos ensina que o propósito não é apenas uma ideia abstrata. Ele é uma chama que queima dentro de nós, impulsionando-nos a lutar por algo maior do que nós mesmos. Sukarno provou que o verdadeiro propósito não é egoísta. Ele é coletivo, conectado ao bem-estar de toda uma nação. E não podemos esquecer Moisés, cuja história transcende religião e cultura. Ele nasceu em um momento de extrema opressão, quando os hebreus eram escravizados no Egito. Criado na corte do faraó, Moisés poderia ter optado por uma vida de privilégios, mas ele escolheu identificar-se com seu povo. Quando matou um egípcio que estava maltratando um escravo hebreu, ele fugiu para o deserto, onde viveu como pastor por décadas. Foi lá, em meio ao isolamento, que ele recebeu sua missão divina: libertar seu povo da escravidão. Moisés enfrentou o próprio faraó, atravessou desertos e conduziu milhares de pessoas rumo à terra prometida. Ele nos ensina que o propósito não é apenas sobre liderar, ele é sobre servir, guiar e proteger. Moisés demonstrou que o verdadeiro propósito não é encontrado na glória pessoal, mas na entrega total à causa maior que nos foi confiada. Agora, pense em Naguib Mahfouz, o escritor egípcio que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1988. Mahfouz escreveu sobre o cotidiano de pessoas comuns, explorando temas universais como amor, morte, fé e o conflito entre tradição e modernidade. Ele cresceu em um Cairo, em constante transformação, testemunhando as lutas de seu povo contra a opressão colonial
e as tensões internas de uma sociedade em transição. Mahfouz encontrou seu propósito nas palavras, usando sua pena como uma ferramenta para refletir a alma humana e questionar as injustiças do mundo. Ele enfrentou censura, críticas e até mesmo um atentado à sua vida, mas nunca abandonou sua missão de contar histórias que importam. Mahfouz nos ensina que o propósito não precisa ser estrondoso para ser profundo. Às vezes, ele reside na capacidade de dar voz àqueles que não têm voz, de iluminar as verdades que muitos preferem ignorar. Sua obra é um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, podemos encontrar clareza através da arte e da reflexão. E então voltemos a Jack Ma, o fundador do Alibaba, que enfrentou inúmeras rejeições antes de alcançar o sucesso. Ele falhou. No vestibular 2 vezes, foi rejeitado por várias empresas, incluindo o McDonald's, e enfrentou dificuldades financeiras constantes. Mas ele não desistiu. Jack viu o potencial da internet em uma época em que poucos na China podiam imaginar seu impacto. Ele fundou o Alibaba com um capital inicial minúsculo e uma equipe de amigos apaixonados por tecnologia. Hoje, o Alibaba é uma das maiores empresas de e-commerce do mundo, transformando a economia global e criando oportunidades para milhões de pessoas. Jack nos ensina que o propósito não é apenas sobre alcançar o sucesso. Ele é sobre criar valor para os outros. Ele nos lembra que o fracasso não é o fim, mas o início de uma jornada de aprendizado e crescimento. Seu exemplo nos mostra que, mesmo quando o mundo diz não, podemos encontrar força para dizer sim ao nosso propósito. E então, finalmente, voltemos a Jesus Cristo. Ele pregava o amor incondicional, a compaixão pelos marginalizados e a humildade como virtude suprema. Jesus não veio de uma posição de poder ou riqueza. Ele nasceu em uma manjedoura, filho de pais simples. Ainda assim, sua mensagem reverberou pelo mundo e continua a inspirar bilhões de pessoas até hoje. Ele não buscava glória ou reconhecimento. Ele buscava servir. Ele curava os doentes, alimentava os famintos e confortava os aflitos. Sua vida foi um exemplo de como o verdadeiro propósito nasce da entrega total ao próximo. Quando ele disse, amarás o próximo como a ti mesmo, ele estava nos dando uma bússola para encontrar nosso próprio propósito. Ele nos lembra que o propósito não é algo que alcançamos sozinhos. Ele é encontrado no serviço aos outros. Sua crucificação não foi o fim, mas o início de um legado eterno. Ele nos ensina que, mesmo no momento mais sombrio, podemos encontrar luz no sacrifício e no amor. Então, voltemos ao início. Lembra-se do barco à deriva? Agora imagine que, mesmo no meio da tempestade, o navegador decide ajustar o leme. Ele não espera que o mar acalme. Ele age, usando a energia das ondas a seu favor. É assim que devemos encarar nossos momentos de caos. Não como vítimas impotentes, mas como criadores ativos de nosso destino. O propósito não elimina o caos. Ele nos dá a coragem para navegar por ele. Encontrar propósito não é um evento único, é um processo contínuo, dinâmico, fluido. Às vezes, ele surge como uma revelação repentina. Outras vezes, ele cresce lentamente, como uma planta que brota sob cuidados constantes. O importante é manter o foco. Continue perguntando por quê. Continue agindo com intenção. Continue lutando, mesmo quando parecer que o mundo inteiro está contra você. Lembre-se de Malala, de Rousseau, de Tiradentes, de Frida. Lembre-se de todos aqueles que vieram antes de nós e mostraram que o propósito é mais forte que qualquer adversidade. Eles não eram diferentes de você. Eram humanos, cheios de medos e dúvidas, mas eles escolheram seguir em frente. Eles escolheram encontrar luz no escuro, e você também pode fazer isso. Quando você olhar para trás, no final de sua jornada, o que verá? Um caminho cheio de tropeços e quedas, mas também de vitórias e realizações. Um caminho marcado por decisões corajosas, por momentos em que você decidiu não desistir. Um caminho guiado pelo propósito que você encontrou, mesmo no caos, mais absoluto. E sabe o que mais? Esse propósito continuará vivo, mesmo depois que você partir. Ele será sua herança, sua marca no mundo. Portanto, respire fundo. Olhe ao redor.
Veja o caos, mas não tema. Ele é apenas o cenário onde sua história será escrita. Pegue o leme, ajuste sua rota e siga em frente, com a certeza de que você já carrega dentro de si tudo o que precisa para encontrar seu propósito. O futuro está esperando. O propósito é a âncora que nos mantém firmes em meio ao caos. Ele é a chama que ilumina nosso caminho, mesmo nas trevas mais densas. Ele é o leme que nos guia através das tempestades mais violentas. E no final, ele é o legado que deixamos para o mundo. Nunca subestime o poder de sua busca por propósito. Ela pode mudar sua vida. E quem sabe o mundo. Porque no fundo, o propósito não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você se torna ao longo do caminho.